Olá, bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Lyons Boomers. Quero trazer para você hoje um conteúdo relevante, mas antes de dizer sobre o conteúdo, eu queria dizer que nesse canal eu espero não trazer nenhuma fórmula mágica, até porque elas não existem. Eu não acredito em fórmulas mágicas, mas eu acredito sim em experiências que nós podemos trocar, e com a minha experiência em 21, 22 anos em recursos humanos, eu espero que você possa receber esse conteúdo, aplicá-lo em sua vida de forma que faça sentido para você. Analisando de uma forma mais real, diferente do que eu tenho visto quando eu estou buscando sobre um tema, eu pesquiso sobre conteúdo para ver o que tem se falado sobre determinado assunto. E muitas vezes eu percebo que parece que as pessoas estão meio fora da realidade. Não se zangue comigo se eu trouxer algum assunto em uma abordagem mais realista, ainda que ela seja dura de alguma forma, não se zangue comigo. Carreira é um assunto que pega muito as pessoas. Eu ouvi esses dias e me lembrei de quando eu fui prestar vestibular, que não foi tão diferente. Uma pessoa ali na fila, no caminho da faculdade para fazer inscrição para o vestibular, ali na fila ela estava decidindo qual curso fazer. Eu me lembro quando eu fui prestar vestibular, na minha primeira formação, eu me lembro de ali alguns amigos, alguns conhecidos ali na fila também estarem definindo ali quais eram os cursos que eles iriam fazer. Isso acontece muito, infelizmente. Iniciando, eu queria dizer o seguinte: muito se fala em trabalho, em carreira, e felicidade. Faça aquilo que te faz feliz, linkando felicidade e trabalho. Eu diria que isso tem sentido sim, mas o nosso termômetro de felicidade não deve ser o trabalho. E partindo desse princípio, como então eu faço um planejamento da minha carreira e ao mesmo tempo tento ter a questão da felicidade, da realização, se de repente eu não estiver fazendo aquilo para o qual eu sonhei fazer, trabalhando naquilo que eu sempre desejei e outras questões que a gente pensa sobre trabalho. Esses são alguns equívocos que a gente percebe quando a gente pensa trabalho e felicidade. Se eu não faço aquilo para o qual eu nasci para fazer, eu sou infeliz. Isso não é verdade. Primeiro, entenda que a felicidade ela está em muita coisa. E você pode encontrar senso de realização e felicidade, inclusive naquilo que você não nasceu para fazer, mas que você consegue fazer com satisfação. Entenda isso, para planejar a sua carreira vai ser muito importante, você ter isso claro. Eu queria contar um pouquinho da minha história para falar de carreira. Espero que você entenda um pouco do que eu estou falando sobre felicidade e realização. Pois bem, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos eu era office boy em uma empresa. Naquela época ainda podia iniciar já a CLT em tempo integral aos 14 anos. Isso em 1996. Eu ali com 14 anos comecei como office boy. Com cerca de 3, 4 anos trabalhando como office boy, perto dos 18 anos, surgiu a oportunidade de eu ajudar no RH da empresa, porque uma pessoa tinha saído. Então ali eu ficava trabalhando, ajudando, mas na minha cabeça, desde o início, eu tinha em mente que eu ia fazer engenharia mecânica ou civil. Só que eu não tinha condições de fazer faculdade, mas um dia eu vou fazer engenharia civil ou engenharia mecânica, é o que eu tinha em mente. E ali eu fiquei trabalhando por algum tempo. Passado esse pouco tempo, acabei sendo promovido para ser um assistente de RH. Eu nem sabia direito o que era um RH, estava começando, e de repente num almoço, olha só isso, num almoço, eu conversando com uma pessoa que trabalhava também comigo, essa pessoa acho que ela nem sabe disso até hoje, mas ela perguntou para mim o que eu queria fazer de faculdade. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio. Ela me perguntou o que eu queria fazer do meu futuro, de estudos, e eu falei, olha, eu queria fazer engenharia, mas eu não tenho condições, ainda a faculdade é muito cara, eu queria até uma oportunidade de ir para essa área. Eu estava ali no administrativo de recursos humanos, e a pessoa falou assim para mim, mas você gosta do que você faz hoje? Eu falei, eu gosto muito, estou aprendendo muita coisa, mas eu gosto muito. Então por que você não pensa na própria área que você trabalha e de repente até conversa com os diretores, com a presidência da empresa? Tenta saber se a empresa, sabendo que você está numa área que você gosta, se eles não te ajudariam a pagar uma faculdade, a bancar a sua faculdade e você de repente estudar.
E eu pensei assim, mas existe algum curso voltado para recursos humanos? Ah, existe. Dá uma olhada, dá uma pesquisada. E não deu outra. Eu pesquisei, acabei descobrindo ali um monte de questões sobre recursos humanos que eu não conhecia e fui conversar com o diretor da empresa, um dos sócios lá na empresa, e a empresa acabou pagando 100% da minha faculdade. Eu entrei ali, fazia mais ou menos 2, 3 anos que eu já estava trabalhando em RH quando eu fui estudar, isso por volta de 2002, quando eu fui fazer a faculdade. Então, de certa forma, eu sempre brinco falando que o RH caiu no meu colo, porque eu nunca tinha pensado nisso, as coisas foram acontecendo e de repente eu me vi numa área e que eu tinha certa satisfação de trabalhar ali, ainda que o meu sonho fosse ser engenheiro mecânico ou civil. E eu acabei deixando de lado a questão de ser engenheiro. Lá se vão 21, 22 anos trabalhando em recursos humanos, na qual eu tive a minha primeira formação, depois a minha segunda formação acadêmica. Desenvolvi toda a minha carreira em recursos humanos. Eu poderia, em certo momento, decidir por fazer uma faculdade de engenharia e migrar a minha carreira. Sim, claro que eu poderia. Mas eu estava muito bem, a carreira em crescimento, em recursos humanos, e assim eu permaneço até hoje, aos meus 39 anos, como profissional de recursos humanos, e me sinto muito realizado por isso. Isso não significa que tenham momentos que não sejam difíceis, que não tenham momentos que dê vontade de parar o mundo, para o mundo que eu quero descer. Em todas as profissões existem momentos bons e momentos difíceis. Isso tem muito a ver com a questão de felicidade. Talvez eu teria sido mais feliz se eu tivesse escolhido engenharia, talvez eu teria sido menos feliz escolhendo engenharia. Onde eu estaria se eu tivesse escolhido engenharia? Pois bem, eu não consigo responder essas perguntas, porque isso não aconteceu. Então o que eu penso é o que eu pude fazer para transformar aquilo que eu estava trabalhando em uma carreira promissora, que pôde me trazer longevidade até aqui e da qual eu tenho prazer em trabalhar. Então eu fui buscando modos de fazer aquilo se tornar prazeroso, lidar com pessoas, inclusive amigos, familiares começavam a falar para mim: você leva jeito para lidar com pessoas, você leva jeito para lidar com equipes, com problemas, com conflitos, com atritos entre pessoas. E muita gente também já falou para mim no ambiente de trabalho ao longo desses anos: nossa, Laimons, eu não teria a paciência que você tem de lidar com problemas dos outros, problemas que trazem entre você, às vezes até problemas de cunho pessoal no ambiente de trabalho, conflitos entre áreas, entre pares, tudo isso, ou até ter que demitir, ter que fazer uma demissão, uma admissão, escolher uma pessoa entre várias pessoas que você sabe que estão desempregadas. Tudo isso faz parte da minha rotina desde os meus 18 anos e eu venho trazendo até hoje. De fato, eu encontrei algo que eu gosto muito de fazer e que eu tenho muito prazer em fazer, mas nunca foi o que eu sonhei para mim. Aliás, quando criança eu sonhava em ser astronauta, e a gente vai depois entendendo as dificuldades de se fazer uma carreira para ser um astronauta, e vamos dando um certo rumo na nossa carreira. O que eu quero dizer é que um papo de almoço me levou a dar direcionamento na minha carreira. Uma conversa de almoço, uma conversa bem informal, não planejada, me levou a ter aí o direcionamento da minha carreira. Isso me ajudou muito a entender a questão de felicidade no trabalho, a questão de senso de realização, senso de propósito. Quando você vai buscar uma carreira, muitas vezes você está buscando algo que vai te fazer feliz, mas às vezes a questão que você está buscando que vai te fazer feliz vai sabotar a sua questão profissional. Por exemplo, imagine que você entenda que o seu senso de propósito, aquilo que te faz feliz, é ajudar pessoas carentes em alguma determinada questão. Só que isso não paga as suas contas. Trabalhar em determinada ONG como voluntário, aquilo ali te dá satisfação, mas aquilo não paga as suas contas. E se você tiver que trabalhar de alguma forma que aquilo traga alguma renda, a renda de repente não vai ser suficiente para você sobreviver, para aquilo tudo que você tem planejado. Muitas vezes uma coisa vai sabotar a outra, então você vai ter um trabalho, um emprego que vai te gerar renda para aquilo que você planejou de moradia, para você existir, você viajar, para você se bancar em tudo que você
Tem, mas também te ajuda a se sustentar para poder fazer aquilo que te gera senso de propósito, de realização, que você não tem nenhum ganho financeiro naquilo, mas tem a satisfação, tem a felicidade e tudo mais. Lembrando mais uma vez, não tenha o trabalho como principal termômetro, o único termômetro de felicidade. Toda a nossa vida, pessoal, profissional, tudo isso, nossa saúde emocional, tudo isso faz parte dessa questão da felicidade. Para você pensar na sua carreira, você pode facilitar. E antes de prosseguir, eu queria dizer, existem pessoas que estão terminando o colégio e já está imaginando, já tem certeza do que quer fazer de faculdade e vai prosseguir para uma profissão ligada àquela área de estudo. Vou estudar ciências contábeis e vou ser um contador e etc. Vou estudar medicina, vou ser um médico. Eu não estou nem falando da área que vai trabalhar essas coisas. Esse grupo, aliás, que de repente já tem ali, está terminando o colegial e já está prestando vestibular para a faculdade, porque tem alguém por trás, uma família, os pais, que vão bancar, que vão pagar essa faculdade. E que bom que essas pessoas têm essa possibilidade. Mas existe um segundo grupo de pessoas, como aconteceu comigo, por exemplo, meus pais não podiam me bancar a faculdade que eu queria fazer. Eu precisava trabalhar, precisava ajudar em casa, precisava trabalhar para pagar as minhas contas, as minhas coisas, para conseguir as minhas coisas, e eu não tinha ali ainda condições de fazer uma faculdade. E é para esse segundo grupo especificamente que eu quero falar. Você, quando vai pensar a sua carreira, você precisa imaginar que você não vai iniciar necessariamente trabalhando naquilo que você almeja. Vamos imaginar que você deseje ser um médico, mas você vem de uma família simples e a faculdade de medicina é uma das mais caras, mas é o seu sonho. Ser um cirurgião, trabalhar ali com o seu jaleco branco, mas para você iniciar isso, você vai precisar trabalhar. E esse trabalho pode ser qualquer trabalho, você precisa trabalhar. Então, de repente, você começou trabalhando num call center, lá num telemarketing, que foi o que você conseguiu, você ainda está terminando o ensino médio, e você começa a trabalhar ali, você sabe que aquilo ali não é o que você está planejando para a sua vida, você quer migrar para a área da saúde, mas esse telemarketing que você está trabalhando, de repente, pode te dar oportunidades de você ter a renda que você precisa para depois vir a fazer uma faculdade de medicina. Então imagine, você entrou ali trabalhando como um atendente de telemarketing, você trabalha com afinco, você tem tudo já planejado na sua cabeça, talvez não exatamente os prazos, e você, trabalhando ali, você é promovido a outros cargos mais altos, começa a ganhar um salário melhor, começa a desenvolver-se melhor, e de repente você para pensar, peraí, eu preciso mesmo fazer medicina? Eu estou me sentindo tão bem nisso que eu estou fazendo, eu preciso mesmo ir para a área da medicina? Hoje eu sou um coordenador, eu sou um gerente em um call center de telemarketing, eu me sinto realizado fazendo isso. Talvez eu possa até futuramente migrar para a medicina, mas de repente ali, naquilo que você menos imaginava, surgiu a sua carreira, foi acontecendo. E se você tivesse pensado um pouco antes até, mais cedo, tivesse caído essa ficha de que ali, a partir daquele telemarketing que você não dava nada praticamente, a partir dali você poderia já ter construído a sua carreira desde o início, talvez seria mais rápido até de você chegar a postos mais altos, de você chegar a uma cadeira mais importante do que apenas um atendente de telemarketing, sem desmerecer o atendente, mas você conseguiu sair de atendente, foi para supervisor, coordenador e chegou à gerência, hoje está pensando em abrir seu próprio negócio, não sei, mil e uma coisas. Outra questão importante, o ambiente de trabalho não é um mar de rosas, o mundo corporativo não é um mar de rosas. Então essa questão de felicidade, realização a partir de uma carreira que você definiu, não é tão simples assim. Tem muitas pessoas que de repente conseguiram essa questão da medicina, já saiu do ensino médio, já foi estudar medicina, estão às vezes em depressão, às vezes estão infelizes, mas estão fazendo aquilo que elas sempre sonharam. Então a felicidade não está totalmente ligada àquilo que eu sonhei em fazer na minha carreira. Eu queria deixar para você algumas perguntas que você precisa fazer para você mesmo e respondê-las a você mesmo, para você conseguir dar um direcionamento na sua própria carreira. A primeira pergunta é: o que eu não quero ser? Você saber o que você não quer ajuda você a afunilar isso e entender o que você quer para você.
Então, por exemplo, eu não quero algo que eu trabalhe com pessoas, com gestão de pessoas. Eu prefiro algo que eu tenha que trabalhar sozinho, eu no computador, ali mais comigo mesmo, trabalhar de forma criativa, mas sozinho. Eu não quero trabalhar com nada que eu tenha que falar em público, fazer uma apresentação. Você pode responder essa pergunta para você. Uma segunda pergunta: aonde eu quero chegar? Eu quero ser um diretor de uma grande empresa, quero abrir meu próprio negócio. Você pode pensar aonde você quer chegar. Entendendo aonde você quer chegar, você vai conseguir planejar a sua carreira para chegar até lá. Ainda que você não tenha certo um prazo ao qual você vai conseguir chegar lá, mas você tem isso como o horizonte onde você está vendo que você deseja chegar. Uma terceira pergunta: o que eu precisarei estudar para fazer isso que eu quero fazer, para chegar onde eu quero chegar, para exercer essa profissão? O que eu vou precisar estudar? Quero ser um médico veterinário. O que eu vou precisar estudar? Colocaria aqui, junto com o que eu vou precisar estudar, você pode também ter contato com pessoas que trabalhem nessa área, nessa profissão que você almeja, que você deseja, para entender o que seria a nossa quarta pergunta. O que fazem as pessoas que trabalham nessa área? Quanto ganham os profissionais que trabalham nessa área? Então, você em contato com essas pessoas, com pessoas que já estão formadas, já estão trabalhando. Imagina você conversando com alguns veterinários, perguntando como que é a sua rotina, como que é o seu dia a dia com animais, e o cliente, o dono dos animais, como que é isso? E é importante conversar com mais de um, inclusive, para você perceber que às vezes o que um vai dizer é diferente da experiência do outro. Aliás, isso é muito pessoal. Você vai encontrar pessoas extremamente satisfeitas com algumas profissões e outras exercendo aquilo também de forma muito insatisfeitas. E a quinta pergunta que você faz para você responder: o que pode me atrapalhar de chegar lá? Quais são as questões que podem me atrapalhar? Por exemplo, para exercer essa função que eu estou querendo, essa profissão que eu estou querendo, eu vou precisar falar em público. E para mim falar em público é algo muito difícil, eu vou ter que fazer cursos de oratória, para perder todo esse medo que eu tenho, tudo isso que me atrapalha, esse mal-estar que me dá ter que falar em público. Ou, por exemplo, para chegar lá eu vou ter que estudar tudo isso que exige essa profissão, e esses cursos são todos muito caros, então a questão financeira pode me atrapalhar de chegar lá. Enfim, você pode fazer essas perguntas para você, para ajudar você a traçar metas. Quero dizer para você exatamente sobre isso. Trace metas. Você pode fazer um plano semestral ou anual de metas. Eu gosto muito de usar o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, mas muitas vezes você vai encontrar por aí esses planos voltados apenas para a vida profissional. Eu gosto muito do PDI quando ele fala da vida profissional e da vida pessoal. Você teria um formulário, um papel, você pode escrever algumas metas pessoais e profissionais. Por exemplo, nas metas pessoais, você poderia escrever lá: para esse ano, próximos 12 meses, eu quero começar a fazer academia. Anote lá, fazer academia. Quero começar a correr, pedalar, coloque lá. Quero viajar, fazer uma viagem internacional. Coisas que você deseja fazer para você na sua questão pessoal. E na profissional você vai colocar lá: quero melhorar o meu inglês, iniciar um curso de inglês, quero fazer um curso de Excel, quero fazer um curso de oratória e até o final do ano, nos próximos 12 meses, conseguir fazer uma apresentação em público. E você vai colocando isso no seu PDI, nos dois lados. Quando chegar ao final do semestre ou do ano em que você planejou isso, você pode analisar item a item e pensar: o que eu consegui fazer, o que eu não consegui. Se eu consegui, por que eu consegui? Qual esforço eu tive que fazer para conseguir? O esforço financeiro, o esforço mental, de criação, seja lá o esforço que for, você vai anotando. E se você não conseguiu, por que eu não fiz? Foi por questões financeiras? Eu não tive tempo de fazer? Como que eu posso me planejar para o ano seguinte? Você vai sempre renovando, tendo em vista aquele que você colocou como meta de vida, que é a sua carreira profissional. Essas perguntas respondidas, com esse senso de felicidade e realização versus vida profissional, e com essas metas semestrais, anuais, você consiga dar direcionamento à sua carreira. Eu espero ter te ajudado muito.
Boa sorte para você e até mais.